Uningá, que o futuro é aqui. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula de hoje. Estamos então nesta aula finalizando a primeira unidade da nossa disciplina, onde a gente está trabalhando os fundamentos da tecnologia de informação. Vimos nas aulas anteriores, então tratamos um pouquinho sobre a questão do dado, da informação, do conhecimento, qual é a diferença entre eles. Vimos também o que é um sistema, de uma maneira bem abrangente, e depois os sistemas de informação. Na aula de hoje nós vamos trabalhar a questão dos sistemas de informação gerencial de uma forma bem ampla, apenas para vocês terem uma noção de como a informação é importante nos dias de hoje nas organizações. Como que as organizações tomam a decisão baseada num sistema de informação gerencial. Este nome tem o nome da nossa disciplina, né? Então, assim, eu vou hoje dar uma pincelada, falar para vocês um pouco da importância da informação nas organizações, utilizando os sistemas de informação gerencial, para que nas próximas unidades, nas próximas aulas, a gente consiga, então, ir mais a fundo em cada um dos tipos dos sistemas de informação utilizados nas organizações. Então, vamos lá. Sempre gosto de começar com uma pergunta, né, para que vocês também fiquem pensando um pouquinho. O que é, então, um sistema de informação gerencial? Vocês já conhecem, vocês já sabem o que é um sistema, vocês já sabem o que é informação, vocês já sabem o que é um sistema de informação e agora, então, mais uma palavrinha aí importante que é gerencial. Então, o que seria um sistema de informação gerencial? Gerencial vem de gerência, são das pessoas que tomam decisões, das pessoas que estão nas empresas para ver o que vai ser feito no dia a dia, né? Seja no dia a dia, no curto prazo, no médio prazo ou no longo prazo de uma empresa. Então, os gerentes, eles estão em todos os níveis da pirâmide gerencial, isso que a gente vai ver. Então, em toda a organização, as pessoas precisam das informações para tomar decisões. E aí os sistemas de informações gerenciais, eles nos auxiliam nesse sentido. Então, vamos lá. As empresas, hoje em dia, elas estão repletas de dados que podem se transformar em informações valiosas diante de um problema. Então, as empresas estão cheias de dados e até mesmo informações. Mas e aí? Como fazer, como saber que informação eu tenho, como que eu vou tomar a decisão se essa informação está desconectada, né? As empresas se interessam em sistematizar todo o processo da geração de manipulação das informações para melhorar a qualidade da tomada de decisões. Então, por isso que as empresas investem nos sistemas de informações, porque elas percebem que se elas têm as informações organizadas, estruturadas, manipuladas, elas conseguem tomar decisões de uma forma melhor, com mais qualidade. Todavia, muitas vezes essas informações elas não são usadas, né? Elas acabam ficando desconexas. E aí, então, a gente não tem. As informações não estão disponíveis, elas não são geradas, elas não foram armazenadas e elas não são apresentadas de uma forma adequada, ou seja, elas não foram manipuladas. E se as informações não estão disponíveis, não foram manipuladas, como que eu vou tomar a decisão? Então, um sistema de informação gerencial, ele serve para organizar essas informações todas que a empresa gera no seu dia a dia, com o seu movimento, com a sua produção, com o que acontece no dia a dia da empresa, é gerado informações. Mas se essas informações não estão manipuladas, não estão organizadas, processadas e distribuídas para as pessoas certas, no local certo, no momento certo, né, claro, então como que as pessoas vão tomar as decisões? Então, vamos ver aqui dois conceitos, né, de sistemas de informação gerencial. Então, um sistema de informação gerencial, ele proporciona relatórios sobre o desempenho atual da organização, que possibilita monitorar e controlar a empresa, além de prever o seu desempenho futuro. Então, observem, ele ajuda no desempenho atual da organização a quê? A monitorar e controlar a empresa. Então, um sistema de informação gerencial, ele ajuda isso, monitorar e controlar a empresa. Para quê? Para que ela consiga
ter um desempenho bom, né? Seja no seu dia a dia ou até mesmo no futuro, como está ali nesse conceito. O outro conceito, o que ele fala? Transforma dados em informações. Então, o sistema de informação gerencial, ele transforma dados em informações que são utilizadas na estrutura decisória da empresa. Observem essa palavra aí, a decisória. Proporcionando ainda a sustentação administrativa para otimizar os resultados esperados. Então, o sistema de informação gerencial, o que ele faz? Ele ajuda a que a empresa consiga continuar no mercado de trabalho, que ela consiga continuar a ser competitiva, que ela consiga ter resultados otimizados, para que ela consiga estar concorrendo no mercado, né? Então, um sistema de informação gerencial, ele, como eu falei no início, ele está em todos os níveis de uma pirâmide organizacional. E ainda, além de estar em todos os níveis, ele está em todas as áreas da empresa. Então, uma empresa, ela tem lá várias áreas, né? Ela tem a área da indústria, que é a parte da produção, seja do produto ou da informação, né? Ela tem a área de finanças, ela tem a área de recursos humanos e ela tem a área de marketing. Nos diferentes níveis organizacionais. Observem aqui, nós vamos trabalhar bastante com essa pirâmide organizacional, né? Então, a gente tem aqui, ó, o nível mais básico, chamado nível operacional. Temos o nível intermediário, que é o nível chamado nível tático. E temos aqui o nível, que é o topo da pirâmide, que é o nível estratégico. Então, os sistemas de informações gerenciais, que é isso que a nossa disciplina está trabalhando, que vai começar a trabalhar mais nas próximas unidades, são diferentes sistemas de informações para cada uma das áreas da organização, então, seja para a indústria, para a produção, né? Seja para finanças, ou seja para os recursos humanos, ou para o marketing, para fazer propaganda, enfim. Para cada uma das áreas, para cada um dos diferentes níveis, eu vou ter, então, o quê? Diferentes sistemas de informações gerenciais. Então, eu vou ter sistemas transacionais, que são os sistemas que auxiliam na base da pirâmide, aqui no nível operacional. Os sistemas gerenciais, que eles atuam no meio da pirâmide, que é no nível tático, que a gente chama. E os sistemas estratégicos, que são os sistemas que vão auxiliar no topo da pirâmide, no nível chamado estratégico. Para cada um desses níveis, a gente tem diferentes níveis também de tomadas de decisões a serem tomadas, de decisões a serem feitas, né? Então, aqui no nível operacional, eu tenho decisões a serem tomadas? Sim, eu tenho. Eu tenho que saber quanto que eu vou produzir naquele dia, eu tenho que saber quanto que eu vou faturar naquele dia para eu poder pagar as minhas contas. Então, para cada uma dessas áreas, eu tenho decisões a serem tomadas no meu dia a dia. O que eu vou fazer naquele dia ou naqueles 3 dias, a curto prazo. A gente fala que são decisões a serem tomadas a curto prazo. No nível tático, que são os sistemas gerenciais, também eu tenho decisões para serem tomadas em todas as áreas da minha organização, mas não no dia a dia ou a curto prazo, mas a um médio prazo. Então, neste mês, nesse trimestre, o que eu tenho que faturar, o que eu tenho que fazer, quais são os meus insumos, o que eu tenho que comprar, quais são os novos clientes que eu tenho que abordar, quais são os tipos de propaganda que eu tenho que fazer para eu alcançar mais clientes, para eu ter um maior faturamento, enfim, decisões a serem tomadas a médio prazo, no nível tático. No nível estratégico, que é o topo da pirâmide, também decisões em todas as áreas da organização, porém já decisões sendo tomadas de longo prazo. Então, que rumo que a organização vai tomar? Daqui 1 ano, daqui 2 anos, onde que a gente quer estar? Quanto que a gente quer estar faturando? Que tipo de propaganda que a gente está querendo fazer? A gente vai querer aumentar os nossos clientes em quantos %? Se eu lançar tantos produtos, como que vai ser essa questão desse faturamento há tanto tempo depois, né? Então, a questão de faturamento, em todas as áreas aqui, como estava falando, então, da organização, as decisões mais a longo prazo, as decisões mais futuras, né? Quanto mais se sobe o nível aqui da organização, mais,
não seria difícil a palavra, mas a decisão, a gente chama, depois eu ia falar para vocês em outras aulas, mas eu vou citar agora, a decisão ela é menos estruturada. Ou seja, a pessoa tem que ter mais informações para que ela consiga tomar uma decisão mais acertada. Porque aqui, vamos dar o exemplo, no nível operacional, se eu tenho que produzir, eu tenho lá a produção, vendi tantos. Então eu já tenho aquela informação através de uma manipulação rápida, que uma soma rápida eu já consigo saber e tomar aquela decisão. Eu tenho que produzir X no dia de hoje. Uma decisão do nível estratégico, ela depende muito mais de várias informações, muito mais informações, e também como é que eu vou falar para você? Ela não é estruturada, a gente chama de uma decisão, né, que é uma informação que não é estruturada, ou seja, a pessoa precisa estar ali bem mais, com muitas outras informações para que ela consiga tomar aquela decisão e que essa decisão seja acertada. Então, um sistema de informação gerencial, ele vem então, dos níveis mais baixos da organização até os níveis mais altos. E a gente tem vários tipos, então. Nessa imagem aqui, desse autor, ele nos mostra que, de acordo com o nível da organização, nível da pirâmide organizacional lá, eu tenho diferentes tipos de sistemas, sendo que na empresa como um todo, esses sistemas se relacionam. Ou seja, esse sistema aqui, que a gente vai ver mais para frente, que chama Sistema de Processamento de Transações, é um sistema utilizado no dia a dia da empresa. Então, tudo que acontece na empresa naquele dia, passa por esse sistema. Então, vou dar o exemplo de um supermercado. Num caixa de supermercado, passa todas as vendas que foram feitas por esse sistema aqui, que é o Sistema de Processamento de Transações, que é assim que a gente chama. Então, o caixa de supermercado ele vai registrando ali, diariamente, todas as vendas que foram feitas. Para que o meu gerente de um nível mais acima, então na pirâmide organizacional, ele possa tomar uma decisão, o que acontece? O sistema dele vai pegar dados, vai pegar informações que foram guardadas por esse sistema aqui, nesse banco de dados, para que ele possa tomar decisões. Então, observem, com essa imagem eu quero mostrar isso para vocês, que os sistemas de informações gerenciais, eles servem a cada nível da pirâmide, mas, ao mesmo tempo, eles também estão relacionados, porque um gerente vai conseguir tomar a decisão se ele pegar as informações que aconteceram, os dados, né, que aconteceram no dia a dia da empresa lá, então, falando do exemplo do caixa do mercado, ele vai saber lá quanto que ele vendeu naquele dia, qual produto que mais vendeu, qual o produto da liquidação, da promoção lá que teve maior sucesso e que teve maiores vendas, qual foi o faturamento daquele dia, o que ele tem que melhorar para que no mês seguinte aquela decisão seja feita de forma diferente e assim por diante. Então, os dados de um sistema acabam sendo, as informações desse sistema aqui acabam sendo dados para que o outro sistema consiga depois analisar, manipular, então com regras maiores, com mais dados, né, para que eu consiga, então, tomar uma decisão. Entenderam? Então, essa questão aqui do que eu queria mostrar para vocês dessa imagem é isso, que a gente tem os diferentes sistemas para os diferentes níveis, mas depois na organização como um todo eles vão também estar interligados. A informação hoje em dia, nas organizações, né, hoje em dia sempre, mas hoje cada vez mais, ela é considerada como o principal ativo ou diferencial competitivo de uma organização. Por quê? Nós mesmos sabemos, né, pessoal, a gente não precisa mais ir muito longe para ter uma informação. A informação ela está disponível na internet o tempo todo para a gente. Então, a gente quer saber tal coisa que a gente não sabe, a gente vai lá, bota no Google, pergunta lá para o Google e ele já nos dá essa informação. Mas e aí? Como que eu vou agir diante daquela situação? Então, a informação, ela é muito importante. As empresas, as organizações que têm as suas informações organizadas, processadas e manipuladas, eles conseguem ter um diferencial competitivo. Porque quando as informações elas estão desconectadas, então essa informação está dispersa, ela não está sendo útil. O uso da informação no meio organizacional está baseado no seu uso estratégico, o que permite que a organização ganhe vantagem competitiva quanto à concorrência, além da oportunidade de gerar novos negócios.
Então, um exemplo aqui, se eu tenho lá a informação de que tal produto está sendo mais vendido, porque as pessoas estão querendo mais aquele naquele momento, por que eu não fazer, então, aí uma campanha de marketing para aumentar mais ainda essas vendas? Então, quando as informações elas estão conectadas, eu consigo ter vantagem competitiva, eu consigo tomar decisões de formas mais estratégicas que me dão mais retorno depois, né? Então, para a organização, para a empresa como um todo, ter as informações organizadas é muito importante, porque aí só assim a gente consegue tomar as decisões de forma mais assertiva. London diz que as empresas investem em sistemas de informação para quê? Então, por que uma empresa vai investir num sistema de informação gerencial, que a gente sabe que não é uma coisa barata, é uma coisa simples de se implantar numa empresa, mas por que as empresas investem nisso? Para atingir a excelência operacional, ou seja, aumentar a produtividade, a eficácia e a eficiência. Então, esse é um dos motivos que as empresas investem. O outro motivo é para desenvolver novos produtos e serviços. Então, de acordo com a união dessas informações, consegue-se analisar e se perceber que pode-se sim gerar novos produtos e serviços porque as pessoas estão tendo demanda, porque as pessoas estão querendo isso. Para estreitar o relacionamento com o cliente e melhor atendê-lo. Então, quanto mais informações eu tenho do meu cliente, melhor eu posso atender ele e melhor eu posso estar oferecendo produtos para ele, né? Não é à toa, pessoal, que hoje em dia a maioria dos supermercados tem aí aquele clube para que você tenha o tal do desconto. Na verdade, ali, quando você dá o seu CPF, você está dando todo o seu histórico de compras, de mês, de ano, enfim. Então, os supermercados têm muitas informações a respeito dos seus clientes. Por quê? Porque eles têm um sistema de informação gerencial que analisa todos esses dados dos clientes. Outro motivo que faz com que as empresas invistam nos sistemas de informação, melhorar a tomada de decisão, a precisão, né, e rapidez, ou seja, eles conseguem tomar decisões de uma forma mais rápida e precisa, promovendo vantagem competitiva e assegurando a sobrevivência da empresa e da organização no mercado de trabalho. Então, pessoal, na aula de hoje é isso, né? Vimos a importância da informação, mas ela estando organizada, processada e estando no lugar certo, na forma para as pessoas certas, no horário certo, no local certo. Vimos então o conceito de sistema de informação gerencial, por mais que a gente vai voltar ainda a este conceito, mas é importante que vocês compreendam bem. Vimos que os dados e as informações nas empresas, nas organizações, então, são muito importantes, né? E o porquê também que as empresas investem num sistema de informação gerencial. Eu espero vocês aqui na próxima aula, para que a gente trabalhe um pouco, então, na próxima unidade já, né? Na nossa segunda unidade, sobre a informação e a estratégia da organização nas empresas e nas organizações.